Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje ele vem com uma pergunta interessante. Como está o nosso coração diante de Deus, diante de Jesus, diante da missão que a nós foi confiada? Convido você a tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 26 a 30. A palavra de Deus nos diz assim: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Versículo 18: Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse-lhe então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmos, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? A palavra de Deus hoje, para nós e para os que estão nos acompanhando, ela faz assim nos refletir um ponto de vista muito interessante. Para que eu vou deixar a minha vida, o meu conforto? Quando eu vou na igreja, eu escuto essa história de uma igreja em saída, de uma igreja em movimento. Eu vou para a igreja e escuto o padre falar que eu tenho uma vocação de batizado, que eu tenho que viver uma fé. E assim, nós começamos a imaginar. O que seria isso? Seria um chamado. Para mim, para você, para a nossa vida, nós temos um chamado. Quando Deus nos colocou nessa terra, nós simplesmente não nascemos por um acaso. O meu pai gostou da minha mãe, nasceu, me fez, eu estou aqui e agora tenho que viver, sabe lá Deus. Não, a nossa vida é um plano de Deus. A nossa vida, Deus permitiu que nós viéssemos para cumprir essa missão de filho e filhas amadas de Deus. De tal maneira Deus amou o mundo que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. De tal maneira Ele nos amou que Ele nos criou. Ele inspirou sobre a nossa vida o sopro de vida. Mas o objetivo de Deus ter nos criado por amor é para que nós continuássemos a ser dele. E aquele jovem
vendo tudo isso, conhecendo a cultura, a tradição, tendo uma ética de família, conhecendo os mandamentos, as leis, a igreja, ou seja, ele tinha um lar, uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Ele, pelo que diz a passagem, pelo que Jesus nos conta, e Mateus escreveu isso em seu evangelho, o jovem não tinha tantos problemas, porque a salvação ela é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para salvar o menosprezado, daquela população daquela época, e hoje para nós ele vem para aqueles que estão perdidos, seja na classe social, física, financeira e espiritual. Mas Jesus também é para aqueles que de repente não se encontra tão marginalizado, tão empobrecido, não se encontra tão doente. E a palavra de Deus nos deixa claro isso. Jesus veio salvar a todos. Porque senão corre o risco de nós imaginarmos: eu não bebo, eu não fumo, eu não trafico, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa social, sou um cara até entendido, eu não faço maldade para os outros, então eu não preciso ir na igreja, eu não preciso caminhar com Jesus, porque eu sou uma pessoa boa. E quantas vezes na nossa caminhada nós se deparamos e já escutamos e atendemos muito casos assim na nossa comunidade: eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não faço não sei o que, então eu converso com Deus na minha casa, eu não preciso seguir essa missão. Eu não estou perdido, eu não estou, enfim, socialmente falando. E este jovem, dentro desse mesmo contexto, ele aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, o senhor vem falando da vida eterna, o senhor vem aí nas parábolas acompanhando, ensinando, pregando, e no meu caso, eu que não vivo essa realidade ao qual nós estamos aqui, o que devo de bom fazer então? Porque eu já tenho uma cultura, eu já tenho uma família, eu já tenho uma ética, né? Vamos se dizer. Então o que devo fazer? E Jesus perguntou para ele: por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Ou seja, Jesus já começou a entrar na intimidade do coração daquele jovem. E Jesus já começou, em outras palavras: por que você está se achando bom? Porque é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes, dentro da igreja, da sociedade, tem aquelas pessoas que já se acham top. Eu sou o cara, né? Não tem aquela música até do Roberto Carlos: esse cara sou eu, né? Que vai lá e faz de tudo, e é o perfeitão, que leva a flor, que leva o chocolate, que entende o pensamento. E Jesus dá uma sondadinha no coração e começa: opa, espera lá, será que é bom? Será que nós somos tão bons? Será que nós somos tão santos, tão perfeitos, a ponto de olhar nessa cultura e dizer: olha, Senhor, isso aí que o Senhor está ensinando, eu já faço tudo, então já estou garantido? Aí o Senhor começa a cavucar um pouquinho. Por que me chamas bom? Se bom é somente o meu Pai. Jesus já dá um aviso: será que se a gente cavucar o coração, seja de padre, de bispo, de pregador, de leigo, de fiel, de pastor, de ovelha, será que nós conseguimos viver realmente essa santidade extrema que agora eu só posso oferecer o poder, a gratuidade que em mim é intocável? E o Senhor começa a não jogar na cara daquele jovem a ruindade, o apego do coração, mas o Senhor começa: olha, não é assim. Todos nós temos que mudar alguma coisa. Ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a ensinar. Então o Senhor começa a entrar no coração e diz: por que você está dizendo que de bom? Se queres entrar na vida eterna, observa o mandamento.
Então o Senhor entendeu que ele já tinha um conhecimento. O Senhor primeiro começou a pisar na estrada que aquele jovem pisava. O Senhor quis entender a ideologia dele. O Senhor podia ter chegado e falar, mas você é apegado a isso, aquele coisa. Não. Mas o Senhor está ali para salvar a todos. E o Senhor queria mostrar que, de repente, nós fazemos tudo na igreja, nós somos os primeiros a ajudar a fazer, a ter a razão, mas de repente ainda nos falta algo, porque o que nos falta é Jesus. E ele diz, no versículo, observa os mandamentos. E o jovem diz, quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês vejam, Jesus dentro da realidade daquele contexto, Jesus busca a raiz da fé. Por isso que mesmo hoje, neste ano em que nós vivemos, nesta hora em que nós estamos aí parados para assistir este programa e meditar sobre a palavra de Deus, não há outra doutrina, não há outra possibilidade. A nossa fé, ela é pautada nas leis de Deus. Ela é pautada nos mandamentos do Senhor. Ah, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Isso foi lá na época de Moisés. Não, isso é para nós. Isso é para nós que vivemos hoje. Eu quero ser perfeito na caminhada. Eu quero ser bom no reino dos céus. Eu quero ser firme na fé. Primeiro, eu não mato. Ah, mas como assim, João? Eu não tenho revólver para não matar e tal. Mas não matar nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Não matar na fé. Não cometerás adultério. É a raiz da fé, é o mandamento. É o amor em relação nossa para com Deus, de Deus para com nós, mas também é o amor em relação de nós para com o próximo. Não cometerás adultério. Não furtarás, não roubar nos negócios, não roubar na vivência, na negociação. Olha só, não dirás falso testemunho. E hoje quantos falsos testemunhos, seja na política, seja na igreja, seja na família, seja em qual setor que nós vivemos, é voltar à raiz da fé. É voltar à raiz. Ah, mas isso não é coisa do passado. Nós já estamos aqui à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança, Jesus ensinando. Honra teu pai e tua mãe. Se nós conseguirmos honrar o pai e a mãe terreno, nós conseguimos honrar o pai e a mãe celestial. Mas se nós não conseguirmos, enquanto filhos, enquanto filhas, honrar o pai e a mãe, como nós iremos honrar a fé, honrar Deus? Então o Senhor vem trazendo para nós as lembranças das nossas origens. E acredito que neste momento, nessa fase em que nós estamos vivendo, é preciso a igreja parar. E eu ainda meditava muito, e medito ainda muito a esse respeito, se não é a questão de nós, na sociedade, na vida, na fé, não digo pararmos, mas ao menos frear. Frear na dimensão de fé, frear na dimensão de espírito, parar e fazer uma análise aonde nós queremos chegar. Eu vejo que a sociedade vem acompanhando o progresso crescente, o desenvolvimento, isso na fé. E vale lembrar que vai acelerando e nós vamos indo, quando nos percebemos, mas para onde nós estamos indo? E de repente era isso que acontecia com esse menino. Ele ia, caminhava, ia à igreja, buscava Jesus e fazia, ia e cumpria os mandamentos. Mas qual o objetivo? Aonde o coração dele estava ligado? Se era realmente no objetivo de honrar a Deus com a sua vida e praticar a palavra de Deus, ou se era simplesmente fazer por fazer
para ser bem visto na sociedade. E olha só, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o menino ficou tranquilo. Isso eu já faço. E disse ele: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Senhor, se é isso aí, então eu estou tranquilo. Se é eu participar da catequese, eu já participei, fiz minha primeira comunhão, fiz o acompanhamento, que na minha época se chamava da perseverança, primeira, segunda e terceira até o crisma, né? Já fiz minha perseverança, já crismei, já fiz meus encontros, já fui coroinha, já evoluí, então agora já estou na liturgia fazendo leitura, fazendo as preces. Já faço a leitura, então agora também já sirvo, já participo, já, sinceramente, sou um cristão, estou dentro da igreja, então eu estou salvo. E quantas vezes esse pensamento de sensação e dever cumprido e concluído vem na nossa mente? Porque olha só, mestre, no versículo 20, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Estou garantido sobre as leis, os preceitos, as normas, o caminhar e o viver, essa dimensão de fé, isso aí eu já estou perfeito, estou com o céu garantido. E olha que o Senhor vem nos chamar a atenção ainda. No versículo 28, Jesus não jogou fora toda essa prática de fé que esse jovem vivia. E tudo aquilo que nós já fizemos para o Mestre é de bom agrado. É mais importante e melhor para nós fazermos tudo isso, para a nossa salvação, do que até mesmo para o Senhor. O Senhor se agrada do nosso trabalho, da nossa vivência, da nossa dedicação. Mas o Senhor vem nos dizer neste dia que não é só isso. Não é só fazer as leis, cumprir, viver. É colocar em prática e ter um objetivo de que tudo isso que eu estou fazendo é por amor a Jesus. Eu não estou fazendo isso para agradar o pai, a mãe, a sociedade, a igreja, a população, os amigos, para ser bonitinho, não. Existe algo a mais, existe uma vida eterna. Tudo isso que nós fazemos, nos afastamos, renunciamos e vivemos, todas essas leis que o Senhor nos deixou lá com Moisés e que a humanidade veio seguindo e chega nessa atualização da aliança com Jesus, o Filho, é para vivenciarmos melhor a nossa fé em Deus, porque nós temos um objetivo, nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso que o Senhor deixa bem claro qual a intenção. Por que você está fazendo isso? Para ser visto? Ou você realmente está querendo se colocar a serviço de Deus e da sociedade? Então Jesus disse: se queres ser perfeito, porque você já pratica a lei, você já é bom. Mas se você quer ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí chega um ponto crucial. Porque para nós praticarmos a lei, enquanto não mexe no nosso dinheiro, na nossa vida, no nosso particular, na nossa zona de conforto, é fácil servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, mas eu estou na minha casa, comendo, bebendo, dormindo no quentinho. Eu sirvo ao Senhor, eu pratico as leis, mas se vem um pedir pão na minha casa, não. Eu dou o alimento para quem necessita, desde que não falte para mim. Então é nesse ponto que o Senhor queria chegar, é nesse ponto que o Senhor veio mobilizar a sociedade. Ele é rei, ele poderia ter vindo num palácio, num berço, com uma humanidade, mas ele se fez pobre. E quando nós falamos aqui, vai e vende tudo o que tem, é lógico que o Senhor se falava naquele momento da riqueza, porque ele possuía muitos bens financeiros, mas no momento o Senhor diz ao nosso coração
que nós devemos ajudar o próximo com os nossos haveres, com nossas esmolas, mas também temos que desapegar o nosso coração. Aqui se trata do desapego. Senão nós vamos ler a palavra de Deus e vamos entender, então quer dizer que agora eu tenho uma fortuna, eu tenho que distribuir tudo e eu ser pobre e manter a vida dos outros. Não é por aí. Mas é possível, uma vez eu ser desprendido da minha riqueza. O Senhor queria o desprendimento daquele jovem, porque ele ainda era apegado, ele praticava as leis, era um bom homem, mas ele era apegado ao ser, ao ter, ao seu dinheiro. Uma coisa é eu ajudar a minha igreja e a minha paróquia com aquele dinheiro que está me sobrando. Então está sobrando, e por estar sobrando, então eu vou ajudar. E outra coisa é eu ajudar a igreja daquilo que eu tenho, daquilo que é meu, daquilo que faz parte de mim. Aí vale lembrar, e aqui caberia um estudo muito bonito sobre o dízimo, a oferta e a esmola. Muitas vezes nós queremos ser bom como esse jovem, mas nós não temos a coragem de ofertar o dízimo para a igreja, porque vai me faltar. Então, eu não fico, mas olha a intenção, de repente era a ideia daquele jovem. Enquanto não esbarra no meu eu sirvo a Deus. Mas começou a esbarrar no meu, no teu e no particular, então vai para trás Jesus com essa história de igreja aí, porque eu faço. Não, eu não vou tirar da minha boca para servir. Ei, se trata do reino dos céus, da igreja. Se trata do desprender, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisava do dinheiro, da prata, da finança daquele rapaz. Jesus não estava ali para arrecadação de dinheiro, para ser grande, famoso. Jesus estava para fazer o reino dos céus acontecer. E Jesus estava querendo dizer para aquele jovem, olha, você pode ter tudo esse dinheiro, mas no céu você não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Então para de correr atrás. Mas não, nós temos que fazer, andar em dia, pagar as nossas contas, pagar o nosso dízimo, contribuir com a nossa oferta para a igreja. E tem gente que se diz tão cristão, mas passa a oferta da igreja. Nós não temos a coragem de dar uma doação honesta para a igreja. Eu tenho às vezes na minha carteira R$200, eu dou umas moedinhas, e a casa do Senhor, eu não tenho coragem de me desprender. E quando nós lemos a passagem, nós falamos, vai para o jovem rico, toma aí, né? E nós somos da mesma maneira, e o Senhor está querendo dizer, ei, é desapegar. Eu sou o Senhor, eu cuido de ti. E o Senhor disse, olha lá, para o menino, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque possuía muitos bens. Ou seja, nós queremos viver um evangelho até onde não esbarra na nossa vida. A hora que começa a apertar, que começa a chegar na prática de verdade do evangelho, nós corremos. Como aqueles outros apóstolos, isso é muito duro, Senhor. Isso é para aqueles que está. Então nós nos omitimos, não vivenciamos a verdade do evangelho, não vivenciamos a verdadeira dimensão que é o doar-se, que é o não importa se é meu, se é seu, mas estamos em comum, estamos vivendo, colocando em comum para a melhor vivência do reino dos céus. E corremos como esse jovem. Ele estava feliz, ele era o bom, ele seguia, ele praticava, até que não chegou no toque do coração. Quando chegou na parte que era o apego dele, que ele deveria desapegar, ele abandonou Jesus. E assim é nós vamos nos retirar nas pastorais, nos movimentos, até que está gostoso, que está na empolgação, que estou sendo visto, mas na hora que chega de viver a prática do desapego, às vezes é o desapego até mesmo do filho, como Abraão vai lá e sacrifica, porque Jesus também não queria a morte do filho, mas queria o desapego. Desse jovem, Jesus não queria o dinheiro dele, porque Jesus não precisava do dinheiro dele,
mas queria o desapego, a sinceridade. Senhor, eu estou te servindo de coração sincero. Seja dê o que der, eu estou contigo. Mas quando chegou, ele correu. Ele saiu, por quê? Ele amava mais ao dinheiro do que a Jesus. E assim acontece. Nós amamos mais o carro, a casa, nós amamos mais o dinheiro, aquilo que temos. Mas, João, se eu contribuir com o dízimo, se eu pegar e der dinheiro para a igreja ou para o pobre que pede, eu vou ficar sem. Não vai. Porque olha o que diz o Senhor na sequência. O jovem foi rico e Jesus disse, em verdade, então no 23, então disse aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E quando nós lemos isso, cabe dizer, então nenhum rico vai entrar no céu. O Senhor está dizendo que é difícil. É difícil, por quê? Porque nós temos que amar mais a Jesus do que ao dinheiro. Se tiver uma opção entre eu tenho que deixar todas as minhas coisas e estar com Jesus, eu tenho que amar mais Jesus do que o apego à matéria. E vale lembrar, meus queridos, que para essa vida eterna a qual o Senhor nos propõe, nós não vamos levar nada. Tivemos aí a experiência, há pouco tempo, com a minha mãe. Na hora da morte, amém, como nós rezamos na Ave Maria, não se leva nada. E eu meditava isso por alguns dias. Eu imaginei, nossa, gente, nem o nosso corpo, esse que nos retrata a nossa figura aqui, nós não levamos para a vida eterna. E foi a maior experiência e lição de vida que eu pude ter. Agora, falando isso sobre esse desapego, não significa então que agora eu vou sentar numa cadeira, já que eu não levo nada, não. O Senhor está falando do desprendimento. Nós podemos ter carro, nós podemos ter casa, nós podemos ter vida boa, nós podemos ter dinheiro para sair, viajar, passear, mas não podemos ser escravo do dinheiro. O Papa Francisco nos escreve na Evangelii Gaudium, não há uma economia exclusiva. Quando eu digo exclusiva, não no auge de destaque, mas que exclui, até me fugiu a palavra e peço perdão, não há um dinheiro que serve ao invés de ser servido. Não há uma economia onde eu tenho muitos bens para o meu ego e meu irmão está passando fome, sede, frio. E quando o Senhor chega nessa maneira, e foi até mesmo motivo da campanha da fraternidade por um tempo, fostes libertados pela justiça e pelo direito, pela dignidade. Quando o Senhor chegou no dinheiro desse rapaz, ele preferiu o dinheiro, os bens, do que a Jesus. Em outra ocasião, o Senhor relata de um homem que trabalhou, fez silos, juntou e disse, agora eu vou descansar. E veio o anjo do Senhor, levou aquele homem e disse, louco, preste-me conta da sua administração, hoje mesmo pedirei conta da sua vida. E assim acontece também na nossa vida. O Senhor aqui está nos dizendo para hoje, para fazermos um exame profundo de consciência, para nós analisarmos aonde de fato está o nosso amor, em Jesus ou no mundo? Aonde está o seu apego? No dinheiro, no filho, na filha, no pai, na mãe, na casas? Porque daí apertou para nós finalizarmos? Apertou o cerco. Os discípulos viu aquele que era perfeito nas leis, que possuía, que praticava, que era fiel nos mandamentos e não quis desapegar e foi embora. E o Senhor disse que era difícil. Aí olha o que diz o 25, a estas palavras seus discípulos pasmos, que poderá então salvar-se? Se o rico, que tem tudo, que segue, que tem a vida boa, não entra, o que dirá de nós, que não temos nada a oferecer aos olhos humanos? Se aquele que está lá está perdido, imagina nós, que nunca vivemos isso, que não temos dinheiro para isso, para aquele outro. Então o Senhor disse, aos homens isso é impossível,
Ou seja, nós por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos desejos e vontades humanas, isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Nós entrarmos no reino dos céus não é um mérito nosso. Não é porque eu fui bom, pratiquei, desapeguei, mas é por misericórdia, pela graça de Deus, de ter enviado o seu Filho único, ao quem Ele tanto ama, para nos remir dos nossos pecados, dessas nossas faltas, desses nossos apegos. Então, através de Jesus, para Deus isso se torna possível. Para Deus tudo é possível. Mesmo que nesse dia você ache que não tem mais salvação para mim, meu irmão, para Deus tudo é possível. E tudo é tudo, é tudo, é tudo. Então o Senhor diz que no setor, nos requisitos humanos, isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Não há limites para esse Deus que nós servimos. Seja com nossas falhas, com nossos defeitos, para Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra mais uma vez, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que haverá então para nós? Que deixamos peixe e rede, que abandonamos tudo? E o Senhor disse assim: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, a nossa fé, a nossa vivência, o praticar as leis, o praticar a partilha, essa vivência é para o dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado em seu trono da glória. Vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse nosso desapegar e desprender é para uma vivência na pátria celestial. E olha só, diz ainda, e tudo aquele que por Jesus deixamos tudo. Por isso vale lembrar para você que trabalha dentro da igreja, que tem o seu ministério, todas as vezes que por Jesus você deixou o conforto da sua casa e foi ser ministro da Eucaristia, por Jesus todas as vezes que você deixou o conforto da sua casa, foi visitar um doente, foi visitar um hospital, foi visitar uma cadeia, foi orar para uma família que necessitava. Todas as vezes que você deixou a sua casa, deixou muitas vezes, eu vou deixar de comprar isso essa semana para ajudar uma família, para ajudar os vicentinos. Essa semana eu teria R$100 para me fazer uma festa, então eu vou deixar de fazer essa festa, vou ajudar a minha igreja, vou ajudar na paróquia, vou comprar um show de prêmios que é em prol da construção da paróquia. Embora, se todo mundo fosse dizimista, fiel 10%, não precisaria, as festas seriam apenas para nós nos alegrarmos e convivermos entre irmãos, mas também devido a esse nosso apego, nós não temos a coragem. Mas o dízimo é partilha e aqui a pregação não é do dízimo, não. O dízimo é nosso dever de retribuir a Deus um pouquinho daquilo. A 10ª parte, ainda sobra 9 partes para nós e nós não temos a coragem, então temos que fazer festa. Não estou aqui falando mal de festa de igreja, mas temos que fazer, trabalhar e depois ainda metemos o pau na igreja. Lá vem o padre de novo com essa festa. Poxa vida! Nós não colaboramos, nós somos como esse jovem apegado no dinheiro, no que eu tenho. De repente eu tenho aí 10 mil para me gastar com churrasco e cerveja e não dou 1.000 para a paróquia para ajudar a casa do Pai. Malaquias diz, eu sou um grande Deus, olha a minha casa. E vocês se afastam de mim, depois ficam bravos, mete o pau, não ajuda na festa. Olha o jovem rico, e sou bom. Eu sigo todas as leis, eu vou na missa, na igreja, enfim, seria um assunto amplo. E o Senhor está dizendo que todas as vezes que nós renunciamos nossos bens materiais, nossos dons espirituais, a nossa vida, o nosso conforto, deixamos o Filho, e deixar não é abandonar. Muitas vezes você vê hoje nos movimentos, retiros, as pessoas, abandonou a família, fica 5 dias no acampamento, fica 5 dias no retiro, fica nessas reuniões de igreja, deixa aqui a casa, a família. Ei, você não está abandonando,
Grave isso no seu coração. O Senhor está dizendo aqui, ó, que respondeu que estará sentado e todo aquele que por minha causa deixar. Eu deixo uma coisa num lugar, eu sei onde ela está, eu vou fazer e volto e pego. Aqui não se trata de abandonar a família por amor ao reino de Deus. Nós estamos deixando, eu tenho a convicção, eu tenho meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, minha casa, então eu estou deixando eles ali por um tempo, vou lá servir o meu Senhor, terminando a missão que o Senhor me confiou, eu retorno para o lugar de onde eu saí. Por isso eu deixei minha casa, eu deixei o meu pai, eu deixei a minha mãe, meu filho, minha casa, meu terreno, para servir a Deus, mas eu retorno. Isso é deixar. E muitos já colocam, não, agora está abandonando. O que é abandonar? É eu pegar tudo aquilo que eu tenho, eu jogo num canto, nunca mais dou valor, nunca mais cuido, nunca mais isso é abandonar. E o Senhor não está falando aqui que aquele que abandona, o Senhor está falando que aquele que deixa. Por minha causa, é por Jesus, não é por fuga, não é porque é gostoso viajar, não é porque é gostoso estar na igreja, na pastoral, não. Eu deixo porque eu tenho consciência que primeiro eu sirvo a Jesus, depois aos meus. Primeiro eu amo ao Senhor e coloco a minha vida e a minha casa a serviço de Jesus, aonde Ele designa, eu vou, faço e retorno. Isso é uma missão. Aquele que deixa por minha casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras. Mas como assim? Eu sou um fazendeiro, eu vou abandonar. Você não vai abandonar. Você vai deixar para aquela missão. Você vai parar o seu trabalho um pouco mais cedo para à noite ir servir na igreja. No domingo você não vai abandonar o seu terreno para ir porque vai criar, não. Você está deixando de trabalhar no domingo, naquela ocasião, para ir servir o seu Senhor na celebração da missa, na igreja, e depois você retorna às suas atividades. E olha o que diz o Senhor, ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Porque você entendeu que é uma missão. Você entendeu que tudo isso que eu tenho, dinheiro, casa, mãe, filho, filha, são tudo isso que Deus dá para mim cuidar. Não é meu. Meu marido é meu. Não é. Minha mãe era minha. A minha mãe. E cadê? Hoje ela está na glória. Então não é. O Senhor nos permite cuidar de tudo isso que Ele nos confia. Seja os bens materiais, seja bens espirituais. Então o Senhor aqui está nos ensinando hoje a desapegar. O Senhor está nos dando uma nova chance para hoje nós pararmos, analisarmos, refletirmos. Se de fato estamos servindo a Deus de corpo, alma e coração, ou se de fato nós estamos servindo o Senhor de fachada. Veja que essa missão é muito além. Essa missão e o que o Senhor nos confiou é para nós possuirmos a vida eterna. E Jesus está dizendo aqui que não é para se enganar. Muitos que aparentemente são os melhores, são os primeiros, serão os últimos. E muitos daqueles na sociedade que a gente olha e fala, isso aí não dá nada, de repente serão os primeiros. Muitos dos últimos serão os primeiros. Convido a você a agradecer ao Senhor, porque neste momento em que nós partilhamos a palavra, o Senhor nos ensinou. O Senhor aqui não está acusando, o Senhor depois não falou mal desse jovem, o jovem fez a escolha dele e o Senhor continuou amando ele e respeitou. Assim acontece na nossa vida hoje. Se de repente nós vivemos essa fé que já está mais sólida e já estamos conseguindo entender um pouquinho mais, agradeça ao Senhor porque você está entendendo. Mas se de repente por um motivo ou outro nós ainda nunca tínhamos questionados e pensados dessa maneira, o Senhor hoje nos convida a pararmos, a analisar e mais uma vez Ele nos dá uma chance
Convido você, através desta música, a nós orarmos em cima de tudo isso que nós ouvimos de Deus e aprendemos, para bem melhor viver a nossa fé, em amor a Deus e em amor ao próximo. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que nesta hora em que nós partilhamos, Senhor, esta oração, em que nós partilhamos a tua palavra, Pai, queremos te pedir que esse fogo do alto venha queimar o nosso coração, venha queimar, Senhor, o nosso coração de todo o apego, que esse fogo vivo do Espírito Santo, Senhor, venha tirar de nós tudo aquilo que ainda se faz como apego,
tudo aquilo, Senhor, que ainda nos impede de alcançarmos realmente a conversão definitiva, de tudo aquilo, Senhor, que ainda tem nos atrapalhado, que tem se colocado na nossa vida como apegos. Aqui na Tua Palavra, Senhor, retratado e relatado nesses bens materiais, tudo aquilo, Senhor, que ainda está à minha frente, Senhor, ainda me impedindo de alcançar a dimensão total do Espírito, tudo aquilo, Senhor, que tem bloqueado, nós pedimos, Senhor, que essa sarça que só queima, essa sarça, Senhor, que é a Tua revelação, que é o Teu próprio Espírito Santo possa visitar o nosso coração, Senhor, e nos revelar. Como Teu Filho, Pai, revelou aquele jovem, olha, você tem sido perfeito, você tem batalhado, você tem conseguido, você tem vivido, mas ainda te falta retirar este apego. Senhor, se porventura existir algum tipo de apego ainda que nós não conseguimos identificar, não como uma maldade, Senhor, mas que ainda está incutido em nosso coração, nós te pedimos nesta hora, Pai, queima com o Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Pai, neste dia, nesta hora em que essa palavra chega ao nosso coração, para assim, Pai, nós possamos ser uma oferenda agradável a Ti. Um servo que de fato, Senhor, possa conseguir corresponder aos desejos do reino, aos desejos do reino dos céus, porque, Pai, nós sabemos que aqui nessa terra estamos de passagem, estamos simplesmente para cumprir a Sua vontade e cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós. Por isso nós te pedimos, sarça que só queima, queima o nosso coração, queima, Senhor, a nossa convívio, não queima no sentido, Senhor, de destruição, mas queimar no sentido de um reavivamento, de fazer, Senhor, nós enxergarmos com clareza as dimensões do Teu Espírito Santo. Queima, Senhor, de nós tudo aquilo que ainda impede, Senhor, de aprofundarmos, seja a insegurança, seja ainda um pouco da falta de fé, um pouco do conhecimento, um pouco da clareza, Senhor. Afasta, Senhor, e transforma tudo isso em chama viva. Tira, Senhor, todo o desânimo, tudo aquilo que ainda fez achar, Senhor, que não vale a pena, toda a insegurança, Senhor. Queima com esse fogo do Espírito Santo e dai-nos, Senhor, o direcionamento. E que diferente daquele jovem da Tua palavra de hoje, Senhor, ao invés de eu me afastar, ao invés, Senhor, de ouvir a Tua palavra, eu escutar e me afastar de Ti por achar que não consigo, Senhor, que essa chama do Teu Espírito Santo faça o papel inverso no meu coração, que eu possa escutar a Tua palavra, identificar na onde eu estou ainda apegado e ao invés de retirar-me da Tua presença, Senhor, eu peço que esse Espírito Santo transforme, converta isso em forças para eu dar um passo a mais na minha fé, renunciando aquilo que me afasta de Ti, para que eu consiga, Senhor, dar um passo a mais diante da Tua presença. E Te agradeço, Senhor, por iluminar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!